A babá foi demitida sem razão aparente. Recolheu suas coisas, tentando esconder as lágrimas que não paravam. Ninguém entendia o que havia acontecido, até que a filha do milionário sussurrou algo, e o que ela revelou deixou o pai completamente em choque. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A mala pesava menos que o aperto no peito. Marisol Silva desceu os degraus da varanda, com os olhos fixos no chão de pedra portuguesa, contando cada passo como se aquilo pudesse distraí-la do que acabara de acontecer. 15 passos até o portão. 15 passos para deixar para trás 2 anos de sua vida. O sol do fim de tarde em Tiradentes, no interior de Minas Gerais, tingia as paredes brancas da mansão com tons alaranjados, e ela pensou em como sempre amou aquele horário, quando a luz entrava pelas janelas do quarto de Zileide, e as duas inventavam formas nas sombras projetadas no teto. Um coelho, uma borboleta, um coração. Não olhou para trás. Se olhasse, sabia que ia chorar. E já tinha chorado demais no banheiro de serviço enquanto arrumava suas coisas. 2 calças jeans, 4 camisetas, o vestido florido que usou no aniversário de 3 anos de Zileide, a escova de cabelo que a menina adorava usar para pentear sua boneca. A escova ela deixou. Pertencia àquela casa, àquela vida que não era mais sua. O motorista esperava ao lado do carro preto com a porta já aberta. Seu Geraldo era um homem de poucas palavras, mas o olhar que lançou para Marisol dizia tudo. Ele também não entendia. Ninguém entendia. E talvez fosse melhor assim, porque se alguém perguntasse o motivo, ela não saberia responder. Nonato Cachoeira simplesmente a chamou ao escritório naquela manhã e disse, com a voz plana de quem lê um relatório financeiro, que seus serviços não eram mais necessários. Sem explicação, sem aviso prévio, sem sequer olhar nos olhos dela enquanto falava. Marisol entrou no carro e apoiou a testa no vidro frio da janela. A mansão foi ficando menor no retrovisor, e com ela a silhueta de tudo que construíra nos últimos 2 anos. Chegar ali com 22 anos, recém-formada em pedagogia, por uma faculdade do interior, sem experiência alguma, além de cuidar dos primos mais novos nas férias. A agência de empregos a encaminhou quase por acaso, uma substituição temporária que virou permanente quando Zileide, então com apenas 1 ano e meio, se recusou a dormir com qualquer outra pessoa que não fosse ela. A menina tinha esse poder de escolher as pessoas, de olhar para alguém e decidir com aquela certeza absoluta que só as crianças possuem se aquela pessoa merecia ou não seu afeto. E Zileide escolheu Marisol no primeiro dia, quando a babá anterior, uma senhora experiente de 50 anos, não conseguiu fazê-la parar de chorar. Marisol simplesmente sentou no chão do quarto, pegou um livro de ilustrações e começou a inventar vozes diferentes para cada animal. A menina parou de chorar. Olhou para ela com aqueles olhos grandes e castanhos, tão parecidos com os do pai, e estendeu os bracinhos pedindo colo. Daquele dia em diante, foram inseparáveis. O carro passou pela pracinha central de Tiradentes, com suas casinhas coloniais e o chafariz onde Marisol levava Zileide para ver os passarinhos tomarem banho nas tardes quentes. A menina adorava jogar migalhas de pão e rir quando os pardais brigavam pela maior porção. Às vezes, Nonato aparecia de surpresa, escapando de alguma reunião, e os 3 sentavam no banco de madeira comendo sorvete de jabuticaba. Eram momentos raros, mas preciosos. Momentos em que o empresário parecia esquecer os números e planilhas que dominavam sua vida e simplesmente existir ali, presente, com a filha e a babá que cuidava dela. Marisol fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Não eram lágrimas de raiva, embora tivesse todo o direito de sentir raiva. Eram lágrimas de saudade antecipada, de um luto que começava antes mesmo da ausência se concretizar. Ia sentir falta do cheiro de lavanda do amaciante que Dona Carmen usava nos lençóis.
do café coado que seu Geraldo preparava toda manhã, forte como ele dizia que café tinha que ser, do riso de Zileide ecoando pelos corredores quando brincavam de esconde-esconde. Ia sentir falta, embora não devesse, da presença silenciosa de Nonato nos jantares, quando ele aparecia tarde demais e encontrava as duas já de pijama assistindo desenho na sala de TV. Ele sempre parava na porta, sempre observava por alguns segundos antes de anunciar sua presença. E Marisol sempre fingia não perceber, embora seu coração acelerasse toda vez que sentia aquele olhar sobre ela. Isso era errado, sabia que era errado. Uma babá não deveria sentir nada além de profissionalismo pelo patrão. Mas os sentimentos não pedem permissão para existir. E nos últimos meses, Marisol vinha travando uma batalha silenciosa contra algo que crescia dentro dela sem convite. Talvez fosse por isso que a demissão doía tanto. Não era apenas o emprego, era a proximidade. Era poder estar perto dele, mesmo que de longe. Era fazer parte daquele universo, mesmo que apenas como funcionária. O carro deixou Tiradentes e pegou a estrada de terra que levava à cidade vizinha, onde Marisol alugava um quartinho nos fundos da casa de uma senhora aposentada. Voltaria para lá agora. Voltaria para a cama de solteiro, para o fogão de duas bocas, para a vida que tinha antes de conhecer os Cachoeira. E tentaria, de alguma forma, seguir em frente. Na mansão, o silêncio que se instalou após a partida de Marisol tinha peso. Dona Carmen, a governanta que trabalhava para a família há mais de 15 anos, lavava a louça do almoço com mais força que o necessário, as panelas batendo contra a pia de inox em uma sinfonia de reprovação. Ela não disse nada quando Nonato comunicou a decisão. Não era seu lugar questionar, mas seus olhos, aqueles olhos que viram o patrão crescer de menino mimado a homem de negócios, deixavam claro que discordava. Nonato estava no escritório, a porta fechada, os olhos fixos na tela do computador sem realmente enxergar os números. Tinha feito a coisa certa. Repetia isso para si mesmo como um mantra. Tinha feito a coisa certa. Verônica havia sido clara naquela manhã, quando ligou de São Paulo, com a voz carregada daquela doçura artificial que ele conhecia bem demais. Verônica Mota, sua ex-namorada, a mulher com quem quase se casou antes de conhecer Clara, a mãe de Zileide. Ela reapareceu 3 meses atrás, durante um evento de negócios em Belo Horizonte, mais bonita do que ele lembrava, mais refinada, mais tudo. Disse que soube da morte de Clara, que lamentava profundamente, que estava ali se ele precisasse de uma amiga. E Nonato, exausto de carregar sozinho o peso da viuvez e da paternidade, aceitou aquela mão estendida sem questionar as intenções por trás dela. As visitas começaram esporádicas, um jantar aqui, um almoço ali. Verônica sempre impecável, sempre dizendo as coisas certas, sempre fazendo questão de elogiar Zileide, mesmo quando a menina a ignorava solenemente. E foi Verônica quem plantou a semente naquela manhã, com a sutileza de quem conhece bem a arte da manipulação. "Você não acha estranho?" ela disse, a voz casual demais para ser inocente. "Como essa babá olha para você? Eu percebi no último final de semana. A forma como ela te observa quando você está com a Zileide. Não é normal, Nonato. Uma funcionária não deveria ter esse tipo de interesse." Ele tentou argumentar. Disse que Marisol era profissional, dedicada, que Zileide a adorava. Mas Verônica insistiu, com aquele jeito dela de transformar suposições em verdades absolutas. "Estou dizendo isso porque me preocupo com você e com a Zileide. Uma criança nessa idade não deveria se apegar tanto a uma empregada. Não é saudável. E se essa moça estiver alimentando esperanças, se estiver confundindo as coisas, você é um homem solteiro, rico, bonito. Não seria a primeira vez que uma funcionária tenta se aproveitar da situação." As palavras ficaram martelando na cabeça de Nonato pelo resto do dia. Ele observou Marisol durante o jantar, procurando sinais do que Verônica descreveu. E encontrou.
ou pensou que encontrou. Um olhar que durou 1 segundo a mais. Um sorriso que pareceu nervoso quando seus olhos se cruzaram. Pequenas coisas que, sob a lente da desconfiança, ganharam proporções enormes. Na manhã seguinte, tomou a decisão. Chamou Marisol ao escritório, pagou todos os direitos trabalhistas em dobro e a dispensou. Não deu explicações porque não sabia como verbalizar algo que nem ele mesmo compreendia direito. Disse apenas que era uma decisão empresarial, que não tinha nada a ver com o desempenho dela, e desejou boa sorte. Marisol saiu sem dizer uma palavra, sem chorar, sem implorar, sem pedir explicações. Apenas assentiu com a cabeça e foi embora arrumar suas coisas. E aquela dignidade silenciosa, por algum motivo, machucou Nonato mais do que qualquer grito ou acusação poderia machucar. Agora, sozinho no escritório, ele se perguntava se tinha feito a coisa certa. A pergunta rodava em sua mente sem encontrar resposta, como um disco arranhado repetindo sempre o mesmo trecho. Tinha feito a coisa certa. Tinha feito a coisa certa. Tinha feito a coisa certa. No andar de cima, em um quarto decorado com borboletas e unicórnios, Zileide abraçava o travesseiro de Marisol e chorava baixinho, sem entender por que sua pessoa favorita no mundo tinha ido embora sem se despedir. O travesseiro ainda tinha o perfume dela, aquele cheiro de shampoo de camomila que a menina associava a carinho, a histórias antes de dormir, a colos demorados nas tardes de chuva. Zileide tinha apenas 3 anos, mas já conhecia a dor da ausência. Primeiro foi a mãe, que dormiu um dia e nunca mais acordou. Agora era Marisol, que simplesmente sumiu como se nunca tivesse existido. A menina apertou o travesseiro com mais força e fez uma promessa silenciosa, com a determinação feroz que só as crianças muito pequenas possuem. Ela ia trazer Marisol de volta. Não sabia como, não sabia quando, mas ia encontrar um jeito. Porque algumas pessoas são importantes demais para deixar ir embora assim, sem luta, sem explicação, sem pelo menos um abraço de despedida. Os dias que se seguiram trouxeram uma quietude estranha para a mansão dos Cachoeira. Dona Carmen continuava suas tarefas com a mesma eficiência de sempre, mas havia algo diferente no ar, uma tensão silenciosa que ninguém ousava nomear. As refeições eram servidas no horário certo, as roupas lavadas e passadas com esmero, os pisos encerados até brilhar. Porém, faltava o som. Faltava o riso de Zileide correndo pelos corredores, faltavam as cantigas que Marisol inventava para cada momento do dia, faltava aquela energia leve que só a presença de uma criança feliz consegue trazer. Zileide parou de falar. Não completamente, mas quase. Respondia às perguntas com monossílabos, comia apenas o suficiente para não preocupar e passava horas no quarto abraçada ao travesseiro que ainda guardava o cheiro de Marisol. Nonato tentou conversar com ela na primeira noite, sentou-se na beirada da cama e perguntou se estava tudo bem. A menina apenas o olhou com aqueles olhos grandes e tristes, tão parecidos com os de Clara, e virou para o lado sem responder. Aquele olhar ficou com ele. Perseguiu-o durante as reuniões, invadiu seus pensamentos enquanto assinava contratos, apareceu refletido no vidro da janela do escritório quando a noite caía sobre Tiradentes. Nonato conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que viu no espelho nos meses seguintes à morte de Clara, quando acordava de madrugada e estendia a mão para o lado vazio da cama, esperando encontrar o calor de um corpo que já não existia mais. Verônica ligou no terceiro dia, animada, falando sobre uma viagem que planejava para os dois. Um resort no litoral da Bahia, uma semana inteira só para reconectarem, para construírem algo novo, longe das responsabilidades do dia a dia. Nonato ouviu em silêncio, concordou com algumas coisas, discordou de outras e desligou sentindo-se mais vazio do que antes. Algo não encaixava, algo que ele não conseguia identificar, como uma peça de quebra-cabeça colocada no lugar errado.
Na manhã do quarto dia, Dona Carmen bateu na porta do escritório com uma expressão preocupada. Zileide tinha acordado com febre. Nada grave, provavelmente apenas uma virose, mas a menina chamava por Marisol no meio do delírio, repetindo o nome como uma oração desesperada. Nonato subiu as escadas de 2 em 2 degraus, o coração apertado, e encontrou a filha encolhida debaixo das cobertas, o rosto corado, os olhos brilhantes de lágrimas e temperatura. Ele se sentou ao lado dela e colocou a mão em sua testa. Estava quente, mas não alarmante. Zileide abriu os olhos e por um momento pareceu não reconhecê-lo, procurando por alguém que não estava ali. "Cadê a Sol?", murmurou ela, usando o apelido carinhoso que só ela usava para Marisol. "Quero a Sol, papai." "Por que ela foi embora?" Nonato engoliu em seco. Não tinha preparado uma resposta para essa pergunta, embora soubesse que ela viria mais cedo ou mais tarde. "A Sol precisou ir, meu amor. Às vezes as pessoas precisam seguir seus caminhos." Zileide balançou a cabeça, teimosa mesmo na fragilidade da febre. "Ela não queria ir. Eu vi. Ela estava chorando no banheiro." O estômago de Nonato gelou, Marisol chorando. Ele imaginou a cena, a jovem trancada no banheiro de serviço, abafando os soluços para que ninguém ouvisse, arrumando suas coisas com o coração partido. E foi ele quem causou aquilo. Ele, que nem sequer teve a decência de olhar nos olhos dela enquanto a demitia. "Você viu ela chorando?" perguntou a voz mais rouca do que pretendia. "Vi. Ela pensou que eu estava dormindo, mas eu acordei para fazer xixi e vi ela entrando no banheiro. Ela estava fazendo assim." Zileide imitou o gesto de limpar lágrimas do rosto. "E falando sozinha." "Falando o quê?" A menina pareceu se esforçar para lembrar, a febre turvando sua memória. Ela disse que não entendia, que não tinha feito nada errado, que ia sentir saudade de mim. Os olhos de Zileide se encheram de lágrimas novamente. "Por que você mandou ela embora, papai? A Sol me ama. Ela disse que me ama. Ela não é como as outras que só ficam por causa do dinheiro." Nonato sentiu cada palavra como uma acusação. Porque era. Sua filha de 3 anos estava lhe dizendo com a clareza brutal das crianças que ele tinha cometido um erro terrível. E no fundo, bem no fundo, ele já sabia disso. Sabia desde o momento em que viu Marisol sair pela porta sem olhar para trás, carregando aquela dignidade silenciosa que o assombrava desde então. "Descansa, filha," ele disse beijando a testa quente de Zileide. "A gente conversa quando você melhorar." Mas Zileide segurou sua mão com uma força surpreendente para alguém tão pequena e doente. "A moça de São Paulo não gosta de mim, papai. Ela finge. Ela sorri, mas os olhos dela são frios. A Sol não. A Sol tem olhos quentes, igual a mamãe tinha." A menção à Clara fez Nonato perder o ar por um segundo. Zileide raramente falava sobre a mãe. Era muito nova quando ela morreu. Guardava mais sensações do que memórias concretas. Mas ela lembrava dos olhos, lembrava do calor. "Como assim, olhos frios, meu amor?" Zileide deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. "A moça olha para mim como se eu fosse uma coisa no caminho. A Sol olhava para mim como se eu fosse a coisa mais importante. É diferente, papai. Dá para sentir." Nonato ficou em silêncio por um longo tempo, processando as palavras da filha. Crianças percebem coisas que os adultos escolhem ignorar. Não têm filtros sociais, não racionalizam comportamentos suspeitos, não dão o benefício da dúvida para quem não merece. Zileide não tinha motivos para mentir ou exagerar. Ela simplesmente estava descrevendo o que sentia com a honestidade absoluta dos seus 3 anos de vida. E se ela estivesse certa sobre Verônica? E se aquela doçura toda fosse apenas uma máscara bem construída? E se Nonato, cego pela solidão e pela necessidade de ter alguém ao lado, tivesse se deixado manipular pela pessoa errada? Os pensamentos se atropelavam em sua cabeça, enquanto ele ajeitava as cobertas ao redor de Zileide e prometia voltar logo com o remédio para a febre.
Desceu as escadas em estado de torpor. Encontrou Dona Carmen na cozinha, preparando uma sopa leve, e parou ao lado dela, sem saber exatamente o que dizer. A governanta o conhecia bem demais para não perceber que algo estava errado. Continuou mexendo a panela em silêncio, esperando que ele encontrasse as palavras. Nonato apoiou as mãos na bancada de mármore e soltou um suspiro longo. Eu errei, Dona Carmen. Não era uma pergunta, mas a mulher respondeu mesmo assim. Errou, sim, senhor. A senhora sabia? Sei de muita coisa que acontece nessa casa, seu Nonato. Trabalho aqui desde que o senhor usava calças curtas. Ela finalmente parou de mexer a sopa e o encarou. Aquela menina era a melhor coisa que aconteceu para Zileide. E para o senhor também, só que o senhor era orgulhoso demais para admitir. Não é orgulho, é que a Verônica disse. A dona Verônica. Carmen interrompeu, pronunciando o nome com um desdém quase imperceptível. Diz muita coisa, mas palavras são fáceis. O difícil é olhar para os atos. A Marisol ficou 23 dias sem folga quando Zileide teve catapora. Dormiu no chão do quarto dela, deu banho de aveia de 3 em 3 horas, cantou até perder a voz. A dona Verônica apareceu uma vez nesse período, ficou 20 minutos e foi embora reclamando que não podia pegar doença porque tinha um evento importante. Nonato não sabia desse detalhe. Estava viajando durante a catapora de Zileide, fechando um negócio em São Paulo, confiando que sua filha estava em boas mãos. E estava. Estava nas melhores mãos possíveis. Mãos que ele dispensou sem explicação, sem gratidão, sem sequer um obrigado por tudo. Como faço para consertar isso? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Dona Carmen. A governanta voltou a mexer a sopa, escondendo um sorriso discreto. O senhor é um homem inteligente. Construiu um império do nada. Tenho certeza que consegue descobrir como se desculpar com uma moça de 24 anos que só queria fazer bem seu trabalho. Nonato assentiu devagar, o plano começando a se formar em sua mente. Precisava encontrar Marisol. Precisava olhar nos olhos dela e pedir perdão. Precisava entender o que realmente sentia por ela, porque a verdade é que não conseguia parar de pensar naquele rosto desde o dia em que a mandou embora. Mas primeiro precisava cuidar da filha. Subiu novamente as escadas com o remédio e um copo de água, e encontrou Zileide já adormecida, o travesseiro de Marisol ainda apertado contra o peito. Ele administrou a medicação com cuidado, ajeitou os cabelos loiros espalhados pelo travesseiro e fez uma promessa silenciosa. Ia trazer Marisol de volta. Não sabia como ela reagiria, não sabia se ela aceitaria, mas ia tentar. Porque algumas pessoas são importantes demais para deixar ir embora assim, sem luta, sem explicação, sem pelo menos um pedido genuíno de desculpas. E enquanto a noite caía sobre Tiradentes, pintando o céu de roxo e laranja sobre as montanhas de Minas, Nonato Cachoeira finalmente admitiu para si mesmo algo que vinha negando há meses. Marisol Silva não era apenas uma funcionária competente, não era apenas a babá perfeita para sua filha. Ela era a mulher que, sem querer, sem planejar, tinha encontrado um caminho até partes dele que ele achava que tinham morrido junto com Clara. E agora, por causa de sua própria covardia e das palavras venenosas de Verônica, ele corria o risco de perdê-la para sempre. O quartinho nos fundos da casa de Dona Lourdes tinha uma janela pequena que dava para um pé de jabuticaba. Marisol acordava todos os dias com o canto dos bem-te-vis que faziam ninho entre os galhos. E por alguns segundos, antes de abrir os olhos completamente, esquecia onde estava. Esquecia que não acordaria mais com Zileide pulando em sua cama, pedindo panquecas com banana. Esquecia que não desceria mais as escadas da mansão, sentindo o cheiro do café de seu Geraldo. Esquecia que tinha sido descartada como um objeto que perdeu a utilidade. Então a realidade voltava, pesada como chumbo, e ela se forçava a levantar mesmo sem vontade.
Uma semana tinha se passado desde a demissão. 7 dias que pareciam 7 meses, arrastados, intermináveis, preenchidos com uma rotina vazia que ela inventava só para não enlouquecer. Acordar às 6, tomar banho, preparar o café na caneca descascada que Dona Lourdes emprestou, varrer o quintal em troca do aluguel reduzido, almoçar qualquer coisa, passar a tarde enviando currículos pela internet do celular, jantar pouco, dormir mal, repetir. Dona Lourdes era uma viúva de 72 anos que alugava o quartinho dos fundos para complementar a aposentadoria. Não fazia perguntas, não dava conselhos não solicitados e preparava um bolo de fubá toda quarta-feira que deixava na porta de Marisol sem dizer uma palavra. Aquela gentileza silenciosa era tudo que a jovem conseguia suportar no momento. Qualquer coisa além disso, qualquer demonstração maior de afeto ou preocupação, e ela desmoronaria por completo. Na manhã do 8º dia, Marisol estava estendendo roupas no varal quando seu celular tocou. Número desconhecido, prefixo de Tiradentes. O coração disparou antes mesmo de ela atender, porque no fundo sentia com uma certeza inexplicável que aquela ligação mudaria alguma coisa. Alô? Marisol? A voz de Dona Carmen soou do outro lado, familiar e reconfortante como um abraço à distância. Graças a Deus você atendeu. Tentei ligar ontem, mas não consegui. Dona Carmen, aconteceu alguma coisa? A Zileide está bem? O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, mas foi suficiente para o estômago de Marisol revirar. Febre, uma virose? Ela perguntou correndo. Queria ter explicado. Mas tudo aconteceu tão rápido, Dona Carmen. Eu nem entendi direito o que aconteceu. Eu sei, minha filha, eu sei. A voz da governanta carregava uma indignação contida. Mas não liguei só para dar notícias. Liguei porque seu Nonato quer falar com você. O mundo parou por um instante. Marisol abriu os olhos e ficou olhando para as roupas balançando no vento sem realmente enxergá-las. Falar comigo? Sobre o quê? Isso ele vai ter que dizer pessoalmente. Só sei que ele está diferente desde que você foi embora. Mais quieto, mais pensativo. Ontem passou a noite toda no quarto da Zileide. Dormiu na poltrona do lado da cama dela. Nunca vi ele fazer isso antes. Marisol não soube o que responder. Parte dela queria gritar que não tinha interesse em ouvir nada que Nonato Cachoeira tivesse a dizer. Que ele a humilhou, a descartou, a fez se sentir como uma criminosa sendo expulsa de uma casa que ela amava. Mas outra parte, aquela parte teimosa que ainda guardava sentimentos que não deveria guardar, queria saber, precisava saber. Onde ele quer falar comigo? Ele vai até aí, se você deixar, claro. Não quer forçar nada, disse que entende se você não quiser ver a cara dele, mas pediu para eu perguntar primeiro. Marisol secou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Olhou para o quintal simples de Dona Lourdes, para o pé de jabuticaba carregado de frutos, para a vida pequena e modesta que agora era a sua realidade. Não tinha nada a perder. Já tinha perdido tudo o que importava. Pode mandar ele vir. Amanhã de manhã, se quiser. Vou estar aqui. Dona Carmen agradeceu, prometeu que Zileide mandava beijos e desligou. Marisol ficou parada no quintal por um longo tempo, o celular ainda na mão, o coração batendo em um ritmo descompassado que misturava ansiedade, raiva e uma esperança tola que ela não conseguia sufocar. Naquela noite, não dormiu. Ficou sentada na cama estreita, olhando para o teto, ensaiando mentalmente todas as coisas que queria dizer para Nonato. Queria perguntar por quê. Queria saber o que ela tinha feito de tão grave para merecer aquela humilhação. Queria olhar nos olhos dele e ver se encontrava algum vestígio de remorso. Algum sinal de que aquela demissão fria e calculada tinha custado alguma coisa para ele também. E queria, mais do que tudo, entender por que ainda se importava tanto com um homem que a tratou daquela forma. O sol nasceu dourado sobre as montanhas de Minas e Marisol se levantou com olheiras profundas e uma determinação frágil.
Tomou banho demorado, vestiu o vestido florido que tinha usado no aniversário de Zileide, o único vestido bonito que possuía, e prendeu os cabelos em um coque baixo. Não queria parecer que tinha se arrumado para ele, mas também não queria parecer derrotada. Às 9h30 da manhã, o carro preto estacionou na frente da casa de Dona Lourdes. Marisol observou pela janela do quartinho, o coração aos pulos, enquanto Nonato descia do banco do motorista. Ele mesmo estava dirigindo, sem seu Geraldo, sem ninguém. Vestia calça jeans e uma camisa social azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia cansado. Parecia menor do que ela lembrava, como se o peso de alguma coisa invisível estivesse curvando seus ombros. Ela respirou fundo e saiu para o quintal. Nonato a viu antes que ela pudesse se preparar emocionalmente para o encontro. Seus olhos se encontraram através do portão de madeira e, por um momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, separados por poucos metros e por um abismo de palavras não ditas. Foi ele quem quebrou o silêncio. "Posso entrar?" Marisol assentiu e abriu o portão. Nonato entrou no quintal olhando ao redor, observando o varal com roupas simples, o pé de jabuticaba, a casinha modesta nos fundos. Se sentiu julgando, Marisol não demonstrou. Apenas cruzou os braços e esperou que ele dissesse o que tinha vindo dizer. "Eu devo desculpas a você", Nonato começou, a voz mais rouca do que o normal. "Desculpas que nem sei se tenho o direito de pedir, depois do que fiz. Por que me mandou embora?" A pergunta saiu direta, sem rodeios. Marisol não estava com paciência para preliminares educadas. Nonato passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ela conhecia bem de tanto observá-lo. "Porque fui covarde e idiota, e deixei alguém colocar dúvidas na minha cabeça sobre você." "Quem?" Ele hesitou, mas respondeu. "Verônica, minha..." Ele parou, como se a palavra seguinte tivesse gosto amargo. "Namorada. Ex-namorada, na verdade. Terminei com ela ontem." Marisol sentiu algo se mover dentro do peito, mas manteve a expressão neutra. "E o que ela disse sobre mim? Que você estava interessada em mim, que seus olhares eram inadequados, que você poderia estar tentando se aproveitar da situação, da proximidade com a Zileide, para conseguir algo mais." As palavras caíram entre eles como pedras. Marisol sentiu o rosto esquentar, uma mistura de vergonha e indignação que ameaçava explodir em lágrimas ou gritos. "E você acreditou nisso?" "Acreditei", ele admitiu, sustentando o olhar dela com dificuldade. "Porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade." "Que verdade?" Nonato deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Sua voz saiu quase como um sussurro quando respondeu que ela não estava completamente errada. "Sobre os olhares, quero dizer. Só que não eram só seus, eram meus também. Eu olhava para você de um jeito que não deveria, e isso me assustava. Então, quando Verônica apontou, quando ela colocou em palavras o que eu vinha tentando ignorar, entrei em pânico. E ao invés de lidar com isso como um adulto, te mandei embora, achando que assim o problema desapareceria." Marisol ficou em silêncio, processando cada palavra. O vento balançou as folhas do pé de jabuticaba, e em algum lugar da vizinhança, um cachorro latiu. O mundo continuava girando normalmente lá fora, indiferente ao terremoto que acontecia dentro dela. "Você me humilhou", ela disse finalmente, a voz tremendo. "Me fez sentir como se eu tivesse feito algo errado. Passei uma semana inteira me perguntando onde eu tinha falhado, o que eu poderia ter feito diferente. Chorei todas as noites pensando na Zileide acordando e não me encontrando lá. Eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida, se for preciso." Nonato engoliu em seco. "Mas vim aqui porque preciso que você saiba a verdade. Toda ela. Inclusive a parte que eu mal consigo admitir para mim mesmo." Ele deu mais um passo, agora perto o suficiente para que Marisol pudesse ver as olheiras fundas sob seus olhos, as linhas de preocupação em sua testa. "Você não era só a babá da minha filha, Marisol.
Nunca foi. E eu fui covarde demais para reconhecer isso enquanto você estava lá. As palavras de Nonato ficaram suspensas no ar entre eles, pesadas e vulneráveis como uma confissão arrancada à força. Marisol sentiu o chão oscilar sob seus pés, não de raiva agora, mas de algo mais complexo que ela não conseguia nomear. Ali estava o homem que a humilhou, que a fez chorar por noites seguidas, admitindo que fez tudo isso porque tinha medo. Medo dela. Medo do que sentia por ela. Ela deveria estar furiosa. Deveria mandá-lo embora com as mesmas palavras frias que ele usou para dispensá-la. Mas a fúria não veio. No lugar dela, surgiu uma exaustão profunda, o cansaço de quem passou dias construindo muralhas que agora ameaçavam ruir com uma simples confissão. "O que você quer de mim, Nonato?" perguntou, a voz mais suave do que pretendia. "Quer que eu diga que está tudo bem? Que te perdoo e a gente finge que nada aconteceu?" "Não." Ele balançou a cabeça. "Não espero que você perdoe. Não vim aqui pedir isso. Vim porque você merecia saber a verdade e porque minha filha precisa de você." Zileide. O nome da menina mudou algo no rosto de Marisol. A dureza nos olhos amoleceu, os ombros relaxaram quase imperceptivelmente. Nonato percebeu e continuou. "Ela não é mais a mesma desde que você foi embora. Não come direito, não brinca, não ri. Passou a semana toda doente e o médico disse que parte da febre era emocional. Estresse, ele chamou. Minha filha de 3 anos com estresse porque eu fui idiota demais para perceber o que estava fazendo." Marisol sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente dele. "Não ainda. Eu amava aquela menina como se fosse minha," ela disse, a voz embargada. "Cada noite que eu cantava para ela dormir, cada manhã que eu acordava com ela pulando na minha cama, cada vez que ela me chamava de sol, você não tem ideia do que significava para mim. Eu sei agora. Sei porque vi o que sua ausência causou nela. E em mim." As últimas 3 palavras saíram quase sussurradas, como se Nonato estivesse admitindo algo que ainda custava dizer em voz alta. Marisol o olhou, realmente olhou, pela primeira vez, desde que ele chegou. Viu as olheiras, a barba por fazer, o jeito como suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo. Aquele não era o empresário frio e controlado que a demitiu sem explicação. Era um homem quebrado, perdido, tentando juntar os pedaços de algo que ele mesmo tinha destruído. "Me conta sobre ela," Marisol pediu, surpreendendo a si mesma com o pedido. "Sobre a Zileide. O que ela disse quando acordou e eu não estava lá?" Nonato engoliu em seco. A pergunta claramente o machucou, mas ele respondeu mesmo assim. "Ela foi até o seu quarto, aquele quartinho ao lado do dela, onde você dormia. Abriu a porta e ficou parada olhando para a cama vazia. Dona Carmen disse que ela ficou ali por quase 1 hora, sem falar nada, só olhando. Depois perguntou onde você estava e eu..." A voz dele falhou. "Eu não soube o que responder. Disse que você tinha ido embora, que às vezes as pessoas precisam ir. Ela me olhou com aqueles olhos enormes e perguntou, mas ela vai voltar, né, papai?" E eu não consegui responder. Marisol não segurou mais as lágrimas. Escorreram silenciosas pelo rosto enquanto ela imaginava a cena. Zileide parada na porta do quarto vazio, esperando encontrar sua Sol, encontrando apenas lençóis frios e ausência. A imagem doía mais do que qualquer coisa que Nonato pudesse ter feito diretamente a ela. "Eu quero vê-la", disse Marisol, secando o rosto com as mãos. "Não por você, não por esse emprego, por ela. Preciso explicar, me despedir direito, fazer ela entender que não foi culpa dela. Você pode voltar." "O quê?" "Para a mansão, para seu trabalho, para a Zileide." Nonato deu mais um passo, agora próximo o suficiente para que ela sentisse o calor que emanava dele. "Não como antes. Não naquela dinâmica onde eu fingia que você era só uma funcionária e você fingia que não percebia meus olhares. De um jeito novo, honesto." Marisol recuou instintivamente, o coração disparado.
Você está me pedindo para voltar a trabalhar para você depois de tudo isso? Estou te pedindo uma chance de consertar o que eu quebrei, de mostrar para você e para minha filha que eu posso ser melhor do que fui. E a Verônica? Acabou. Terminei com ela no dia em que Zileide me disse que ela tinha olhos frios. Minha filha de 3 anos enxergou em minutos o que eu levei meses para ver. Marisol soltou uma risada curta, sem humor. Zileide sempre foi mais esperta que qualquer adulto naquela casa. Inclusive mais esperta que o pai. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Menos tenso, mais pensativo. Marisol olhou para o pé de jabuticaba, para as frutas escuras e maduras que pontilhavam os galhos. Lembrou de como Zileide adorava jabuticaba, de como as duas costumavam comer direto do pé nas fazendas vizinhas, os dedos manchados de roxo, rindo de nada. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Não posso te dar uma resposta agora. Eu entendo. Leve o tempo que precisar. E se eu decidir que não quero voltar? Nonato sustentou o olhar dela, e algo em seus olhos mudou. Uma vulnerabilidade crua que ele claramente não estava acostumado a mostrar. Então vou respeitar. Mas deixa eu te levar para ver a Zileide uma última vez. Ela merece se despedir. Marisol considerou a proposta. Era arriscado. Voltar àquela mansão, ver a menina que amava, sentir o peso daquela vida que não era mais sua. Mas Zileide merecia. Aquela criança merecia pelo menos um abraço de despedida. Tudo bem, mas só para ver ela. Não significa que vou voltar. Combinado. Nonato estendeu a mão, não para um aperto formal, mas em um gesto de trégua. Marisol hesitou por um momento antes de aceitar. A mão dele era quente e firme, e o toque enviou uma corrente pelo braço dela que ela fingiu não perceber. Meia hora depois, estavam no carro a caminho de Tiradentes. Marisol olhava pela janela, observando a paisagem mineira passar como um borrão de verde e marrom. As montanhas ao longe, o céu de um azul profundo, as casinhas espalhadas pelo caminho com suas varandas floridas. Aquela terra tinha um cheiro próprio, de terra molhada e café, que ela só percebeu quanto sentiu falta. Nonato dirigia concentrado, as mãos firmes no volante, o maxilar tenso. De vez em quando seus olhos se desviavam para o retrovisor, buscando o rosto dela, tentando decifrar o que se passava por trás daquela expressão. Mas Marisol manteve o olhar fixo na janela, se recusando a dar qualquer sinal do turbilhão que acontecia dentro dela. A verdade é que ela já sabia a resposta. Sabia desde o momento em que Dona Carmen ligou falando da febre de Zileide. Sabia desde o instante em que viu Nonato descer daquele carro, menor e mais vulnerável do que ela lembrava. Ia voltar. Não por ele, não pelo emprego, não pelo dinheiro. Ia voltar porque aquela menina era a coisa mais próxima de uma filha que ela provavelmente jamais teria. Ia voltar porque o amor não pede permissão, não consulta a razão, não se importa com mágoas e humilhações passadas. Mas não ia facilitar. Nonato precisava entender que suas ações tinham consequências, que ela não era um objeto descartável que ele podia mandar embora e chamar de volta quando bem entendesse. Se fosse voltar, seria em seus próprios termos, com respeito, com dignidade, com a certeza de que nunca mais seria tratada daquela forma. O carro entrou em Tiradentes pela estrada principal, passando pela igreja matriz e pela praça onde os dois costumavam tomar sorvete com Zileide. Marisol sentiu o coração apertar com a familiaridade daquelas ruas, daquelas fachadas coloniais, daquele cheiro de comida mineira vindo das janelas abertas. Tinha sentido tanta falta, mais do que queria admitir. Quando a mansão surgiu no horizonte, branca e imponente contra o verde das montanhas, Marisol prendeu a respiração. A última vez que viu aquela casa foi pelo retrovisor do carro de seu Geraldo, embaçada pelas lágrimas. Agora voltava pela porta da frente, com o próprio dono ao lado. Nonato estacionou na entrada e desligou o motor. Antes de abrir a porta, virou-se para ela. Obrigado por vir. Sei que não foi fácil. Marisol assentiu sem responder.
As palavras tinham secado em sua garganta. Eles desceram do carro juntos e antes que pudessem dar 3 passos em direção à porta, uma voz aguda cortou o ar da manhã. Sol! Sol! Zileide apareceu correndo pela varanda, de pijama ainda, os cabelos loiros despenteados, o rosto iluminado por um sorriso que Marisol não via há mais de uma semana. A menina desceu os degraus, tropeçando nos próprios pés, e se jogou nos braços da babá com uma força que quase as derrubou. Você voltou! Papai, ela voltou! Marisol abraçou Zileide com tudo o que tinha, enterrando o rosto nos cabelos macios da menina, sentindo o cheiro de shampoo infantil e de lar. As lágrimas vieram sem controle, molhando o pijama de unicórnios, enquanto Zileide repetia sem parar. Eu sabia que você ia voltar. Eu sabia. Eu pedi pro anjo da mamãe trazer você de volta e ele trouxe. E naquele abraço, Marisol soube que estava perdida. Não havia decisão a ser tomada. Nunca houve. Seu coração já tinha escolhido muito antes de sua mente ter chance de opinar. Os dias que se seguiram ao retorno de Marisol trouxeram uma transformação silenciosa para a mansão dos Cachoeira. Não foi algo dramático ou anunciado, mas uma mudança que se percebia nos detalhes. O riso de Zileide voltou a ecoar pelos corredores. O cheiro de bolo de fubá que Dona Carmen preparava nas tardes de quarta-feira ganhou companhia do aroma de biscoitos de nata que Marisol aprendeu a fazer com a avó. As janelas permaneciam abertas por mais tempo, deixando entrar a brisa das montanhas de Minas e o canto dos pássaros que aninhavam no jardim. Marisol voltou, mas estabeleceu limites claros. Conversou com Nonato na primeira noite, depois que Zileide adormeceu, e deixou suas condições sobre a mesa da cozinha, junto com 2 xícaras de café fumegante. Queria um contrato formal, com todos os direitos trabalhistas garantidos. Queria seu próprio espaço respeitado, sem invasões ou suposições. E queria tempo para reconstruir a confiança que ele tinha destruído. Nonato aceitou tudo sem hesitar. Assinou os papéis no dia seguinte, garantiu que o quarto dela permaneceria intocável e prometeu que provaria através de ações, não de palavras, que merecia uma segunda chance. Marisol ouviu em silêncio, assentiu com a cabeça e voltou para junto de Zileide sem dizer mais nada. Se ele queria reconquistar sua confiança, teria que trabalhar por isso. As semanas foram passando em uma rotina reconfortante. Marisol acordava cedo, preparava o café da manhã com Dona Carmen e subia para despertar Zileide com cócegas e beijos na testa. As manhãs eram dedicadas a brincadeiras educativas, passeios pelo jardim e longas sessões de leitura na biblioteca que Clara tinha montado antes de morrer. As tardes traziam atividades mais calmas, desenhos com giz de cera, massinhas coloridas e cochilos abraçadas na rede da varanda enquanto o vento balançava as folhas das mangueiras. Nonato observava de longe. Trabalhava no escritório com a porta entreaberta, os olhos constantemente se desviando para o corredor por onde Zileide corria atrás de Marisol. Às vezes, descia para o almoço e encontrava as 2 na cozinha. Zileide sentada no colo da babá, enquanto Dona Carmen contava histórias de quando Nonato era menino. Ele se sentava à mesa e escutava em silêncio, sorrindo discretamente quando a filha ria de alguma travessura antiga do pai. Eram momentos pequenos, aparentemente insignificantes, mas que iam tecendo uma nova dinâmica entre os 3. Marisol ainda mantinha a distância de Nonato, respondendo suas perguntas com educação, mas sem a intimidade de antes. Ele respeitava esse espaço, nunca forçando conversas ou proximidade, deixando que ela ditasse o ritmo da reconstrução. Foi Zileide quem começou a aproximá-los sem querer. A menina tinha uma forma particular de ver o mundo, uma sabedoria intuitiva que frequentemente surpreendia os adultos ao seu redor. Ela percebia coisas que os outros preferiam ignorar e verbalizava sem filtros o que via.
Numa tarde de domingo, enquanto os três estavam no jardim, Zileide largou a boneca que segurava e olhou para o pai com aquela expressão séria que às vezes surgia em seu rosto pequeno. Papai, por que você fica olhando para Sol desse jeito? Nonato engasgou com o próprio ar. Marisol, que estava agachada plantando mudas de manjericão no canteiro, fingiu não ouvir. Que jeito, filha? Desse jeito. Zileide tentou imitar a expressão do pai, franzindo a testa e apertando os olhos. Parece que você quer falar alguma coisa, mas a palavra fica presa. Dona Carmen, que estendia roupas no varal próximo, soltou uma risada baixa e disfarçou com uma tosse. Nonato sentiu o rosto esquentar. Eu só estava pensando, meu amor. Às vezes os adultos ficam pensando e fazem caras estranhas. Você estava pensando na Sol? Zileide? Tava, né? A menina sorriu, satisfeita com sua própria dedução. Tudo bem, papai. Eu também penso nela quando ela não tá por perto. É porque a gente gosta muito dela. Marisol finalmente levantou os olhos do canteiro e encontrou o olhar de Nonato por cima da cabeça de Zileide. Havia algo ali, naquele cruzar de olhares, que nenhum dos dois conseguia nomear. Uma pergunta silenciosa, uma possibilidade suspensa no ar da tarde mineira. O momento foi quebrado quando Zileide saiu correndo atrás de uma borboleta amarela e a vida normal retomou seu curso. Mas alguma coisa tinha mudado. Uma porta que estava fechada agora permanecia entreaberta, esperando que alguém tivesse coragem de atravessá-la. Os dias seguintes trouxeram pequenas aproximações. Nonato começou a chegar mais cedo do escritório, a tempo de jantar com Zileide e Marisol. Às vezes trazia doces da confeitaria do centro de Tiradentes, aqueles sequilhos de nata que a filha adorava. Outras vezes aparecia com livros novos para a biblioteca, escolhidos com cuidado, sobre temas que sabia interessar a Marisol. Pedagogia infantil, desenvolvimento emocional, jardinagem. Ela percebia os esforços, notava como ele se levantava primeiro para servir o prato dela durante as refeições, como perguntava sobre seu dia com interesse genuíno, ouvindo as respostas em vez de apenas esperar sua vez de falar. Como brincava mais com Zileide, presente de verdade, largando o celular e as preocupações do trabalho para construir castelos de almofada na sala. Uma noite, depois que Zileide dormiu, Marisol desceu para a cozinha em busca de um copo de água e encontrou Nonato sentado à mesa, sozinho, com uma garrafa de vinho pela metade e um porta-retratos nas mãos. Ela hesitou na porta, sem saber se deveria interromper, mas ele já tinha percebido sua presença. Clara, ele disse, sem que ela precisasse perguntar. Hoje faz 3 anos. Marisol se aproximou devagar e sentou-se na cadeira ao lado dele. No porta-retratos, uma mulher jovem e bonita sorria para a câmera. Os olhos castanhos idênticos aos de Zileide, os cabelos escuros caindo sobre os ombros em ondas suaves. Ela era linda, Marisol disse baixinho. Era, por dentro e por fora. Nonato passou o polegar sobre o vidro do retrato. Às vezes, eu olho para Zileide e vejo tanto dela que dói. O jeito de inclinar a cabeça quando está pensando, o sorriso quando apronta alguma, até a teimosia. Zileide fala dela às vezes. Diz que a mamãe virou um anjo que mora nas nuvens e manda recados pelo vento. Nonato sorriu, um sorriso triste e doce ao mesmo tempo. Isso foi ideia da Dona Carmen. Quando Clara morreu, Zileide tinha 1 ano e meio. Não entendia o que estava acontecendo, só sabia que a mamãe não voltava mais. Dona Carmen começou a contar essa história do anjo, e Zileide se apegou. Agora conversa com Clara toda noite, antes de dormir. Conta as coisas do dia, pede conselhos. Eu sei, já vi ela fazendo isso algumas vezes. É muito bonito. Eles ficaram em silêncio por um momento, o relógio da cozinha marcando os segundos em tic-tacs suaves. Nonato colocou o porta-retratos sobre a mesa e virou-se para Marisol. Eu nunca agradeci você direito, por tudo que fez pela Zileide nesses 2 anos. Por ter sido a mãe que ela precisava quando eu estava ocupado demais, lamentando a que ela perdeu. Você não precisa agradecer.
Eu amo aquela menina. Cuidar dela nunca foi um sacrifício. Mas foi mais do que cuidar. Você ensinou ela a rir de novo. Ensinou ela que existiam pessoas no mundo em quem ela podia confiar. Preencheu um vazio que eu nem sabia que existia naquela casa. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras seguintes com cuidado. E em mim também. Marisol sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Nonato, eu sei que prometi te dar tempo, e vou cumprir essa promessa. Mas preciso que você saiba que o que eu sinto por você não é confusão, não é carência, não é saudade da Clara projetada em outra pessoa. É real. É sobre você, Marisol, sobre quem você é, sobre como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Ela não respondeu imediatamente. Deixou as palavras assentarem, pesou cada uma delas, procurou sinais de falsidade ou manipulação e não encontrou nenhum. Apenas um homem vulnerável, sentado em uma cozinha escura no aniversário de morte da esposa, abrindo o coração para uma mulher que ele tinha machucado. Eu ainda estou com medo, ela admitiu finalmente. Medo de confiar e ser descartada de novo. Medo de achar que tem um lugar aqui e descobrir que era só ilusão. Eu entendo. E vou provar todos os dias que seu medo não tem razão de existir, pelo tempo que for necessário. Marisol olhou para o porta-retratos de Clara, para o sorriso congelado daquela mulher que nunca conheceu, mas cuja presença sentia em cada canto daquela casa. O que você acha que ela diria se pudesse ver isso? Nonato considerou a pergunta por um momento. Clara era a pessoa mais generosa que eu conheci. Ela ia querer que Zileide tivesse uma mãe de verdade, alguém que amasse ela incondicionalmente, e ia querer que eu fosse feliz, mesmo que isso significasse seguir em frente. Seguir em frente não significa esquecer. Não, significa aprender a carregar a saudade sem deixar que ela te paralise. O relógio marcou meia-noite, encerrando oficialmente o aniversário de morte de Clara. Nonato guardou o porta-retratos no bolso do roupão e se levantou. Boa noite, Marisol. Boa noite. Ele caminhou até a porta da cozinha e parou antes de sair. Obrigado por ter ficado aqui comigo essa noite. Marisol apenas assentiu, mas algo em seus olhos tinha mudado. Uma suavidade que não estava lá antes. Uma porta que, aos poucos, começava a se abrir. Na manhã seguinte, Marisol acordou com o sol entrando pela janela e o som de passos pequenos no corredor. Antes que pudesse se levantar, a porta do quarto se abriu e Zileide entrou carregando uma bandeja que claramente pesava demais para seus braços curtos. Atrás dela, Nonato segurava a bandeja por baixo, disfarçando o auxílio para que a filha pensasse que estava fazendo tudo sozinha. Café da manhã na cama, Sol, Zileide anunciou com um sorriso enorme. Fui eu que fiz. Marisol se sentou na cama, o coração derretendo diante da cena. Na bandeja havia torradas meio tortas, uma xícara de leite com chocolate e um pote de geleia de goiaba aberto com uma colher enfiada de qualquer jeito. Ao lado, um ramalhete de flores do jardim, colhidas sem muito critério, misturando margaridas, folhas de hortelã e até um galho de alecrim. Você fez isso tudo para mim? O papai ajudou um pouquinho, Zileide admitiu, subindo na cama e se aconchegando ao lado de Marisol. Mas a ideia foi minha. Ele só cortou o pão porque a faca é perigosa. Nonato permaneceu na porta, observando as duas com uma expressão que misturava ternura e nervosismo. Vestia uma camisa simples e calça de moletom, os cabelos ainda despenteados do sono. E mesmo assim, Marisol pensou que nunca o tinha visto tão bonito. Posso entrar? Ele perguntou. Pode, papai. Zileide respondeu antes que Marisol pudesse falar. Senta aqui do outro lado. A cama é grande. O convite inocente criou uma intimidade inesperada. Nonato se sentou na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa, enquanto Zileide tagarelava sobre como tinha acordado cedinho para preparar a surpresa. Marisol comia as torradas tortas com gosto, elogiando cada mordida, fazendo a menina brilhar de orgulho. Sol,
Zileide disse de repente, com aquela seriedade que às vezes tomava conta de seu rosto pequeno. Você vai ficar para sempre com a gente? A pergunta pairou no ar. Marisol sentiu o olhar de Nonato sobre ela, esperando, mas sem pressionar. Por que você está perguntando isso, meu amor? Porque eu pedi para o anjo da mamãe uma coisa muito importante. Pedi para você nunca mais ir embora. Pedi para você ser minha mãe de verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marisol sentiu os olhos arderem, a garganta apertar. Olhou para Nonato e viu que ele estava tão emocionado quanto ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Zileide, meu amor. Marisol começou, sem saber como continuar. Eu sei que minha mamãe de verdade está no céu. A menina continuou, a voz firme, apesar do assunto pesado. Dona Carmen explicou que ela não vai voltar, mas ela disse que o coração da gente é grande e cabe mais de um amor. Então eu posso amar a mamãe do céu e amar você também, as duas ao mesmo tempo. Marisol puxou Zileide para um abraço apertado, as lágrimas escorrendo livremente agora. Aquela menina de 3 anos tinha acabado de verbalizar, com a clareza brutal das crianças, o que os adultos ao redor dela não conseguiam expressar. O coração é grande, cabe mais de um amor. Eu te amo, Zileide. Marisol sussurrou contra os cabelos loiros da menina. Te amo mais do que você pode imaginar. Então você fica? Eu fico. Zileide se afastou do abraço e olhou para o pai com uma expressão determinada. Papai, agora é sua vez. Minha vez de quê, filha? De pedir para Sol ficar para sempre. Você prometeu que ia pedir. Nonato soltou uma risada nervosa, o rosto corando. Marisol o olhou com curiosidade, sem entender. O que ela está falando? Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos em seu gesto característico de nervosismo. Ontem à noite, depois que você subiu, Zileide apareceu na cozinha. Disse que tinha ouvido parte da nossa conversa e queria saber se eu ia pedir você em namoro. Eu disse que era complicado, que precisava esperar o momento certo. Ela me fez prometer que ia perguntar hoje de manhã. Marisol não sabia se ria ou chorava. Ali estava ela, de pijama, com migalhas de torrada no colo, sendo pedida em namoro através de uma menina de 3 anos que aparentemente tinha mais coragem que o pai empresário. E você sempre cumpre suas promessas? Ela perguntou, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Sempre, principalmente as que faço para minha filha. Nonato se moveu na cama, diminuindo a distância entre eles. Zileide observava com os olhos arregalados, as mãozinhas apertadas de ansiedade. Marisol Silva, ele disse, a voz rouca de emoção. Eu sei que te machuquei. Sei que fui covarde, injusto, e que você tem todo o direito de não confiar em mim. Mas esses dias com você de volta me mostraram algo que eu não posso mais ignorar. Eu te amo. Amo a forma como você cuida da minha filha. Amo a forma como você transformou essa casa em um lar de verdade. Amo a forma como você me faz querer ser um homem melhor. E eu quero passar o resto da minha vida provando que mereço você. Zileide segurou a respiração. Dona Carmen, que tinha aparecido silenciosamente na porta do quarto atraída pelas vozes, levou a mão ao peito. Você está me pedindo em namoro? Marisol perguntou, a voz tremendo. Estou te pedindo muito mais que isso. Estou te pedindo para ser minha parceira, minha companheira, a mãe que Zileide escolheu. Estou te pedindo para construir uma família comigo, do jeito certo, com honestidade e respeito. Estou te pedindo para me deixar te amar pelo resto das nossas vidas. As lágrimas de Marisol caíam sem controle agora. Olhou para Zileide, que sorria com todos os dentinhos de leite à mostra. Olhou para Dona Carmen, que chorava silenciosamente na porta. Olhou para Nonato, aquele homem que a tinha machucado tanto, mas que agora se abria completamente, vulnerável, esperando uma resposta que poderia destruí-lo. E pensou em tudo que tinha vivido nos últimos 2 anos. As noites cantando para Zileide dormir, as manhãs preparando café ao lado de Dona Carmen,
Os olhares roubados de Nonato que ela fingia não perceber, a dor da demissão, a saudade que quase a sufocou e a alegria avassaladora de voltar para os braços de Zileide naquele jardim. Sua vida inteira a tinha preparado para aquele momento. Cada dificuldade, cada obstáculo, cada lágrima derramada, tudo a tinha trazido até ali, até aquela cama bagunçada, com uma menina ansiosa ao lado e um homem apaixonado à sua frente. Sim, ela disse, a palavra saindo como um suspiro de alívio. Sim, Nonato repetiu, como se não acreditasse. Sim, eu aceito. Aceito tudo. O namoro, a família, a vida inteira com vocês. Zileide soltou um grito de alegria e se jogou sobre os dois, transformando o momento em um abraço confuso de braços e pernas e risadas. Nonato puxou Marisol para perto, a testa encostando na dela, os olhos fechados, respirando o mesmo ar. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me dar essa chance. Não desperdice. Ela respondeu, sorrindo através das lágrimas. Nunca. E então, com Zileide espremida entre eles e Dona Carmen chorando na porta, Nonato beijou Marisol pela primeira vez. Um beijo suave, cheio de promessa, selando um compromisso que ia muito além de palavras. Um beijo que tinha gosto de café com leite e torradas tortas, de flores misturadas do jardim, de segundas chances e recomeços. Quando se separaram, Zileide batia palmas freneticamente. Agora a Sol é minha mãe de verdade. Posso chamar ela de mãe? Posso. Marisol olhou para Nonato, buscando aprovação. Ele apenas sorriu e assentiu. Pode, meu amor. Se ela deixar, pode. Zileide virou-se para Marisol com os olhos brilhando. Mãe? A palavra atravessou Marisol como uma corrente elétrica. Mãe. Ela nunca tinha sido chamada assim. Nunca imaginou que seria. E agora, ali estava aquela menina de olhos castanhos, filha de outra mulher, escolhendo-a como sua. Oi, minha filha, respondeu a voz embargada. Zileide sorriu satisfeita e aconchegou-se entre os dois adultos, como se sempre tivesse pertencido ali, porque pertencia. Todos eles pertenciam uns aos outros, unidos não pelo sangue, mas por algo mais forte. O amor que escolhe, que perdoa, que constrói. Dona Carmen finalmente entrou no quarto, secando os olhos com o avental. Vou preparar um café da manhã de verdade para essa família. Vocês três merecem comemorar direito. E enquanto a governanta se afastava, resmungando sobre casamentos e festas e convites, Marisol, Nonato e Zileide permaneceram abraçados naquela cama bagunçada, ouvindo o canto dos pássaros pela janela aberta, sentindo o sol de Minas aquecer suas peles, saboreando o início de uma vida nova. Uma vida construída sobre verdade, redenção e sentimentos genuínos. Uma família nascida não da obrigação, mas da escolha. Um amor que começou com uma demissão injusta e terminou com um sim que mudou tudo. E do lado de fora da janela, uma borboleta amarela pousou no parapeito por alguns segundos antes de voar em direção ao céu azul. Como se Clara, de onde quer que estivesse dando sua bênção final àquele novo começo. Zileide viu a borboleta e sorriu. Olha, mamãe mandou um recado. Ela está feliz. Marisol apertou a menina contra o peito e olhou para Nonato, que tinha os olhos marejados. Está sim, meu amor, ele disse, a voz embargada. Tenho certeza que está. E naquela manhã dourada em Tiradentes, entre montanhas e histórias coloniais, 3 corações finalmente encontraram seu lugar no mundo, juntos, para sempre.